Fim do ano chegou, né? E nessa época, muitas empresas ofertam contrato de trabalho temporário. Aliás, esse é um tipo de contratação com um prazo de duração estabelecido assim, o vínculo, né? Empregador e empregado não é permanente. Para falar um pouquinho sobre os direitos dos trabalhadores, eu vou trazer o Leandro Santiago ao vivo agora, para que ele possa explicar para a gente quais os direitos trabalhistas que essas pessoas têm nesse momento agora, onde várias vagas acabam sendo ofertadas. Leandro. Isso mesmo, né, Wilson? É muito importante saber quais são os direitos nesses contratos temporários. Muita gente faz esses contratos agora nessa época do ano, vai trabalhar em loja, vai trabalhar em bares, por exemplo, que aumenta o número de turistas. Então é muito importante que você esteja atento ao que a gente vai falar agora. Ou melhor, quem vai falar é o Henrique Messias, advogado, que tem mais detalhes. Doutor, boa tarde. Os direitos são os mesmos? Qual que é a diferença em relação ao contrato convencional? Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Wilson, os amigos que nos acompanham através da Cidade Alerta. Veja, os direitos são os mesmos. Carteira assinada, 13º, férias. A diferença, Leandro, é que esses trabalhadores que têm um contrato por prazo determinado, quando da rescisão, eles não terão direito a aviso prévio, não terão direito à multa do FGTS, por exemplo, porque eles já sabiam desde o início que esse contrato tinha um prazo certo. É importante, não pode ter saque do FGTS depois. Veja, ele pode sacar o FGTS ao final do contrato. No entanto, ele não terá a multa. Porque a multa, aquela de 40%, que a gente paga quando demite um trabalhador sem justa causa, ela não existe. Porque o contrato não foi rescindido sem justa causa, mas porque o prazo ajustado terminou. Qual que é a duração desse contrato, obrigatoriamente? Perfeito. Esse contrato de prazo é um contrato de prazo determinado, o contrato temporário ele pode ter até 180 dias. Mas é importante que a gente diga que este contrato temporário, necessariamente, ele acontece através da contratação de empresa de terceirização. O contrato de experiência, que é quando o trabalhador é contratado diretamente pela empresa tomadora de serviço, tem 90 dias de duração. Agora, pessoa é temporária, agradou, quer se ficar mais, quer se estender o contrato ou torná-lo um contrato convencional. Como é que acontece? Perfeito. É muito comum que isso aconteça. A gente sabe que, geralmente, nesse pessoal contratado nesse período de festas, 20% deles são efetivados. E, para que isso aconteça, basta que o contrato continue, Leandro, depois do término do prazo ajustado. Então, se tem um contrato de experiência de 90 dias, a partir do 91º passa a ser um contrato por prazo indeterminado. Se é um contrato temporário, é preciso que haja uma contratação pela empresa tomadora a partir do final do prazo ajustado. Ainda dentro desse contrato temporário, como é que fica, por exemplo, questão como hora extra, por exemplo? Muda alguma coisa? Não muda nada. É um contrato como os demais, só muda essa questão do prazo previsto, mas todos os direitos assegurados aos trabalhadores, a exemplo das horas extras, também são devidas. Muito bem, obrigado pelas informações. Então é isso, né, Wilson? É muito importante essa informação exatamente para a pessoa saber que, no geral, o contrato temporário tem muitas semelhanças exatamente com esse contrato convencional, apenas algumas diferenças. Aí, como disse agora o doutor Henrique. Volto com você.